Hoje eu quero te contar 3 lições que Frieren ensina, não sobre magia, mas sobre humanidade, porque às vezes é preciso alguém que vive para sempre para entender o valor de um único momento. O que um ser imortal pode ensinar para nós, meros humanos, que vivemos correndo contra o tempo. Em Frieren, Beyond's Journey's End, uma elfa atravessa séculos e mostra que a imortalidade não é só sobre viver para sempre, é sobre aprender o que realmente vale a pena viver. Olá, eu sou a Carol Zucchi e aqui a gente fala de games, livros e cultura pop. E claro, os devaneios da minha cabeça. Já se acomode no divã e bora pro vídeo. A história começa depois do fim. Frieren e seus companheiros Himmel, o herói, Reiter, o sacerdote, beberrão, diga-se de passagem, e Aizen, o guerreiro anão, derrotam o rei demônio e salvam o mundo. Eles são celebrados como lendas, mas Frieren, pra ela, tudo aquilo é só mais um fragmento de uma vida comum e sem fim. Depois da vitória, ela promete rever esse grupo de luta para ver uma chuva de meteoros, que, pasme, vai acontecer só daqui 50 anos. Meio século para ela é o mesmo que para alguns dias pra gente. Mas quando retorna, encontra Himmel já velho, e logo depois o perde. É nesse momento em que ela percebe que nenhuma magia ensina, mas na verdade é o tempo. Mesmo para quem tem séculos de vida, ele é um senhor impiedoso. Parafraseando Gandalf em Senhor dos Anéis, muitos que vivem merecem a morte, e em alguns que morrem merecem viver. Pode você lhes dar a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar a morte, pois mesmo os muito sábios não conseguem ver todos os fins. E é a partir daí que a história se transforma. Não é só sobre derrotar demônios, é sobre compreender o valor das pessoas que passam por nós. A Frieren é uma personagem que vive devagar. Ela ama estudar grimórios antigos, testar feitiços que não servem para absolutamente nada, além de deixar as flores mais bonitas, passando semanas só observando pequenas mudanças no céu. Ela é meticulosa, calma, ela vive o tempo como se ele fosse uma extensão dela. E eu gosto muito disso nessa personagem, porque ela sabe que ela é boa e ela tem plena consciência do que ela é capaz, mas ela mesmo assim não é arrogante, poderosa e mesmo assim continua humana nas pequenas falhas. Ela gasta com bugigangas inúteis, ela é dorminhoca e às vezes nos piores momentos. E ela não tenta de maneira nenhuma esconder isso. Não existe a pose de heroína nela. Ela é autêntica até nas manias. Mas quando o Himmel ele morre, a Frieren ela percebe que a eternidade dela não é uma bênção, mas um lembrete. Que o tempo ele só tem valor quando ele pode ser dividido. Ela domina o tempo, mas só aprende a viver quando ele começa a escapar. E essa é a primeira lição. O tempo não é o inimigo, ele é o professor. A Frieren nos mostra que viver muito não é o mesmo que viver bem. Como eu diria Nietzsche em Assim Falou Zaratustra, é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela dançante. Fazendo um paralelo justamente com essa personagem, vemos que a complexidade interior necessária, ela é precisa para criar beleza e também significado. Como Frieren, ela vai entender a dor e a solidão, mas ainda assim ela busca a delicadeza nos gestos humanos. Depois da morte de Himmel, a Frieren continua viajando e nessa jornada ela encontra Fern, uma menina órfã criada por Reiter, o seu antigo companheiro de grupo. Antes de morrer, ele pede que Frieren cuide da garota, e é assim que algo novo começa. Bem no início, é quase que uma relação muito mecânica. A Frieren ela vai ensinar magia, dar ordens curtas e a Fern ela apenas segue em silêncio. Mas aos poucos, Fern vai quebrando esse muro, com paciência, com humor e com aquele tipo de cuidado que só quem é humano sabe ter. E é aí que o anime fica bonito, porque Frieren e Fern, de certa forma, elas se completam. Fern perdeu os pais muito jovem, e isso criou nela um desejo constante de provar o seu valor. Não só para Frieren, mas para ela mesma, de que ela seria digna. Ela quer ser reconhecida, mostrar que é capaz e que pode caminhar com as próprias pernas. Já a Frieren, ela vive o extremo oposto. Ela tem tempo demais, ela tem talento de sobra, e mesmo assim ela tá tentando entender o que significa viver de verdade.
As duas são reflexo uma da outra. A Fern representa a urgência, a juventude, o esforço de quem sente o tempo escorrendo, e a Frieren representa a paciência, a eternidade, o olhar de quem já viu tudo, mas ainda assim se surpreende e encontra prazer nas coisas simples. Uma das cenas mais bonitinhas é o aniversário da Fern, onde a Frieren ela dá um pente para ela de presente. Um objeto simples, mas ele é carregado de carinho e significado. E quando a Frieren presenteia a Fern com ele, dá para ver no olhar dela um tipo de emoção nova, como se pela primeira vez ela tivesse sido lembrada, querida. E esse presente diz tudo. O humano, ele quer ser visto e o imortal, ele finalmente se deixa ver. Essa relação vai crescendo até se tornar quase que maternal em certo nível. A Frieren, que viveu tanto tempo sem entender o que é cuidar, passa a se guiar pelo bem-estar da Fern. Mesmo quando ela não entende as emoções humanas, ela sente, e isso é o mais bonito. Um exemplo claro é quando as duas participam do exame de classe, que nada mais é do que um grande teste para esses magos e feiticeiros que eles vão ser ranqueados. Para Frieren, aquilo não significa absolutamente nada, um mero pedaço de papel. E ela também não tem vontade de ter que se provar, porque ela sabe que ela é boa. Mas ela percebe que diferente para Fern é muito importante. Então, mesmo assim, ela acompanha a Fern, ela fica do lado dela, observando em silêncio e lutando lado a lado com ela, porque ela sabe o quanto aquilo é importante pra garota. Ela não fala muito, ela não elogia em excesso, mas ela tá ali, sempre presente. E esse é o tipo de amor que não precisa de muitas palavras. O amor que se demonstra no gesto, nas ações, na presença e no olhar. E finalizando, a nossa última lição. O passado não acaba, ele molda quem somos. Mesmo com novos companheiros, a Frieren nunca deixa o passado para trás. Cada cidade que ela visita, cada pessoa que ela encontra, ela traz de volta lembranças do grupo original. Ela vê o quanto o Himmel ele foi amado e quanto as pequenas atitudes dele mudaram a vida de outras pessoas. Frieren aprende que lembrar não é só sobre prender, e sim continuar. Que a saudade também é uma forma de amar. E assim, os humanos, eles morrem, mas o que eles deixam são as lembranças, os gestos, as pequenas gentilezas, que elas vão perdurar mais do que qualquer feitiço. No fim, Frieren é sobre tempo, mas principalmente sobre sensibilidade, sobre uma personagem que vive devagar, mas sente profundamente, que é poderosa sem ser arrogante, que é sábia, mas ainda assim se perde nas pequenas manias que são quase humanas. E talvez seja por isso que eu gosto tanto dela. Porque Frieren é tudo que a gente tenta ser, forte, mas sem precisar provar nada, imperfeita, mas em paz com quem ela é. E ela mostra que não existe nada mais humano do que continuar aprendendo, mesmo depois de séculos. Talvez a eternidade não esteja em viver para sempre, mas em deixar algo que dure. E Frieren nos ensina que esse algo é o afeto. E você, quais dessas lições mais te tocou? Deixa aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que vive achando que tempo é sinônimo de pressa. Porque no fim, talvez o segredo não seja viver mais, e sim viver com propósito. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e um cheiro.